Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, é o seguinte. Espero que vocês estejam com a lista aberta, tá? Essa lista é referente aos 2 últimos vídeos que eu passei para vocês, que era a respeito de adensamento do solo. Então, é um vídeo todo explicando, né, todo esse critério do adensamento, né, dos recalques, né, que podem surgir no solo, né, o ensaio de adensamento, enfim. Então, a primeira questão, ela fala o seguinte, ela apresenta uma tabela com o resultado do ensaio de adensamento. Então, ela tem os valores aqui, né, do índice de vazio, com o respectivo valor, né, da tensão efetiva nesse solo, o sigma linha, em quilonewtons por metro quadrado. Então, a questão pede para a gente traçar uma curva, né, do índice de vazio, o log de sigma linha. Então, nesse exercício, a gente vai precisar trabalhar com a planilha de Excel, ok? Então, com esses dados, a gente vai plotar uma curva, tá? Então, eu abri aqui meu Excel e coloquei todos os valores de índice de vazio com o referido valor de tensão efetiva. Então, deixei aqui, né, no Excel. E eu preciso, na primeira alternativa, traçar a minha curva, né, que é a curva de índice de vazio por log de sigma linha. Então, eu vou vir aqui, tá, nessa barra de ferramentas aqui do Excel, não sei se vocês têm o costume de trabalhar com Excel, vou clicar em inserir e vou vir aqui na parte de gráficos, tá, na parte gráfica. E vou justamente em gráficos de dispersão. Esses gráficos de dispersão, ele vai mostrar tanto, vai solicitar os valores de x e de y, tá? Eu vou pedir aqui um gráfico com as linhas suaves, tá? Então, vou ter os pontos e as linhas suaves. Vou deixar aqui o meu gráfico, tá? Bom, aqui, né, vai aparecer uma outra barra de ferramenta na parte superior, vai mudar, né, que é referente ao design do gráfico. Então, eu vou pedir para selecionar os dados para fomentar, né, criar a minha curva gráfica. Então, vai abrir essa janela e eu vou clicar em adicionar. Aqui em nomes da série, eu não vou incluir nome, tá? Vou deixar vazio. Vou vir aqui nos valores de X da série e vou clicar nesse botão para selecionar os dados. O valor de X são os valores que estão nesse eixo aqui horizontal. Então, eu tenho que pegar os valores de tensão, tá? O valor de índice de vazio vai ser os meus valores de Y que vão ficar no eixo vertical. Então, eu vou selecionar esses valores aqui de sigma linha. Pronto. E agora eu vou selecionar os valores de Y, que é o meu índice de vazio. Ok. Pronto. Coloquei, né? Clico em OK 2 vezes. Tenho o meu gráfico. Só que esse gráfico, ele não é o que foi solicitado. O que foi solicitado é um gráfico de índice de vazio por log de sigma linha. Então, eu tenho que transformar esse eixo aqui horizontal em log. Como que eu faço isso? Eu vou clicar em cima desse eixo vertical aqui, tá vendo que selecionou? Vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir em formatar eixo. E aí, vai aparecer essa barra aqui lateral. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui tem as opções, né? Os limites, enfim. E aqui embaixo tem unidade de exibição e tem aqui escala logaritmo. Então, a gente vai clicar, né, na escala, vai deixar na base de 10, ok? E nós vamos ter essa mudança no nosso gráfico. Bom, a gente está vendo que o nosso gráfico ele não está muito perto, ele está longe, tá?
E aqui, ó, no eixo vertical, deu uma mudada, né? Esses aqui não são os valores dos meus índices de vazio, tá? Isso aqui é um erro que dá no meu Excel. Não sei se o de vocês vai acontecer a mesma coisa, tá? Mas vamos fazer a aproximação, tá? Desse gráfico, mexendo aqui nos limites mínimo e máximo, tá? Então, onde tem o limite mínimo aqui, eu vou colocar 10. Aí aproximou um pouquinho. E vou reduzir esse valor de máximo, que está aqui nos 100 mil aqui, né? Vou colocar uns 5 mil, para ficar mais próximo à curva aqui, ok? Então, perfeito. Aqui, o eixo vertical ficou ajustado. O que eu preciso agora é ajustar o vertical, né, que está errado. Então, ao clicar aqui, essa barra ela já muda automaticamente para os valores do eixo Y, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em números, tá? Porque desconfigurou o meu número. Então, eu vou clicar aqui, ó, em personalizado, vou clicar em número. Agora vai aparecer os números que eu coloquei. Vou colocar as casas decimais que eu quero. Aqui, nessa tabela, tem 3 casas decimais depois da vírgula, vou colocar 3 também. E aí, vai aparecer os valores que a gente, né, valores mais coerentes, né, que a gente inseriu no gráfico. Eu posso também aproximar, né, esse gráfico, reduzir, vou deixar desse jeito aqui mesmo, que agora dá para ver direitinho. O que eu posso fazer a partir de agora é formatar esse gráfico, né, colocar linhas secundárias aqui do eixo, enfim, deixar, né, o gráfico com um aspecto visual mais interessante, né, para eu fazer as minhas análises, né? Então, eu posso chegar nessa configuração aqui final, tá? Então, eu troquei o título, né, fiz toda a configuração aqui, né, para chegar nesse formato aqui, né? Então, é basicamente desenhar, né, mexer, manipular com o Excel esse primeiro exercício, tá? Para vocês terem esse costume aí nos resultados do adensamento. Alguma dúvida aqui nessa construção gráfica? Ok, então a gente vai para a letra B da questão. Peraí. A letra B, ela fala o seguinte: usando o método de Casagrande e o método de Pacheco e Silva, determine a pressão de pré-adensamento. Então, ele quer que a gente faça uma análise gráfica e determine essa pressão de pré-adensamento com base nesses resultados do ensaio. Então, eu vou começar com o método de Casagrande, tá? Casagrande, vou voltar aqui no meu Excel. O Casagrande, ele criou um método para a gente conseguir determinar essa pressão de pré-adensamento, tá? Então, o que consiste o método de Casagrande? Ele consiste em fazer determinações, né, de vários pontos e segmentos de reta para chegar nesse pré-adensamento, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, tá, que eu vou fazer, deixa eu ver se eu consigo aqui, é definir o ponto, que é um ponto que a gente chama de ponto A, que ele vai ficar numa parte do meu gráfico aqui, ó, aonde eu tenho um trecho com uma curva a menor curva possível, tá? Então, eu coloquei mais ou menos aqui, tá? Isso é visual, tá, gente? Isso é análise visual. Então, vocês têm que ter esse cuidado, visualizar esse ponto, tá? Que a gente vai chamar de ponto A. A partir desse ponto que eu coloquei bem aqui, ó, onde tem esse encontro dessas 3 retas aqui, eu vou traçar essa reta vermelha aqui, tá? Que é uma reta horizontal, tá? Que ela vai ser paralela a esse eixo X, tá? Então, eu desenho essa linha,
prolongo ela, tá? Não tem um limite para prolongar, apenas risco, tá? Faço esse risco. Aqui no Excel, tá, gente? Eu trabalhei com essa ferramenta de formas aqui, tá? Onde eu inseri as formas de linha, ok? Tudo visual, tá? Depois que se traça essa linha, né? Que no caso essa linha vermelha, a gente traça essa linha laranja, que ela vai pegar aqui também o ponto A, mas ela vai tangenciar a curva, tá? Que é essa curva azul aqui do nosso ensaio. Então, eu traço ela aqui, né? Desenho ela aqui, ok? Pegando a curva. Tá vendo que o ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá pegando, né? Essa reta tá pegando ele, tá contemplando ele. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma bicentriz, né? Uma reta que passa cortando a bicentriz desse ângulo, tá? Essa curva vermelha com essa laranja forma um ângulo aqui, né? Entre elas. Então, eu vou traçar essa linha verde, né? Bem no meio, dividindo esse ângulo igualmente, tá? Então, eu vou tentar traçar essa linha verde, né? Bem ali na angulosidade média entre esses dois, tá? Então, fiz isso, né? Beleza, tracei. Vou fazer agora essa linha amarela. Essa linha amarela, ela vai pegar essa reta virgem aqui, tá? Que é esse trecho de compressão aqui, que é esse trecho final aqui da minha curva. Então, eu vou pegar aqui, ó, perceba que essa reta amarela está contemplando esse ponto aqui, ó, final aqui, e esse outro ponto aqui, né, que inicia essa reta virgem. Então, eu peguei, né, contemplando esses dois pontos, né, o primeiro e o último, e tracei ela, puxei ela cruzando todas essas linhas, laranja, verde e vermelho, tá? Passei, né, entre elas, e aí perceba que essa linha amarela, ela vai interceptar essa linha verde. E esse ponto que intercepta, né, vai ser o ponto em que eu vou descer até o meu eixo vertical, ó, meu eixo horizontal, desculpa, que é o meu eixo X, onde eu tenho o log das minhas tensões efetivas. E esse valor que eu encontrar aqui vai ser o valor da minha tensão de pré-adensamento. Então, se a gente olhar aqui, né, esse valor aqui é 100. Essa segunda linha aqui é 200, tá? E essa próxima linha aqui seria o 300. Só que essa setinha preta aqui, ela não chega nesse valor aqui de 300. Então, aí tá por volta aí, mais ou menos, de 280, tá? Então, deixa eu só colocar esse valor aqui. Seria um valor de 280 quilonewton por metro quadrado, tá? Que seria a tensão de pré-adensamento para o método de Casagrande. Agora, para o método de Pacheco e Silva, nesse caso desse método, eu teria que ter o índice de vazios inicial do ensaio. Se a gente for voltar lá no enunciado, a gente não tem esse valor. E quando a gente faz isso, a gente precisa desse valor estabelecido, tá? Mas como não tem, a gente pode prolongar essa curva aqui de azul até chegar no eixo vertical, tá? Para ter mais ou menos a estimativa desse valor de índice de vazio inicial desse solo, tá? Que eu preciso desse valor para eu traçar essa primeira reta, que é essa reta vermelha, tá? Então, ela tem que sair do índice de vazio inicial desse solo, tá? Aqui, nesse caso específico, como não tem, eu fiz o prolongamento dessa curva em azul, tá? Até encostar esse eixo vertical, tá? Então, eu cheguei nesse ponto aqui que está bem próximo de 1,10. Bom, então eu tracei essa linha,
né, em vermelho. Próximo passo nesse método é traçar essa linha em laranja, que vai ser uma linha que vai tangenciar, né, vai pegar essa curva aqui, né, da minha compressão, né, o trecho de compressão desse solo, né, a reta virgem desse solo aqui. Então, da mesma forma aqui, ó, que essa linha amarela. Então, eu interceptei esse primeiro ponto e esse último ponto aqui desse trecho, tá? E prolonguei essa linha laranja, né, até passar essa linha vermelha, né? Ou seja, até interceptar essa linha vermelha. Então, ao interceptar essa linha vermelha, eu traço uma linha, né, vertical do ponto de intercepção das duas retas até a minha curva azul, que é a curva do meu ensaio. Ao bater aqui na curva, eu traço essa outra na horizontal, tá? Até encostar na minha reta que está em laranja. Quando eu chego nessa reta em laranja, eu desço até o meu eixo horizontal, né, meu eixo das tensões. E eu tenho aqui, né, o ponto das minhas tensões, da minha tensão de pré-adensamento. E perceba que deu muito próximo, né, do que a gente encontrou no método de Casagrande, né? Vai dar por volta aí de 282, uma diferença bem pouca, né? Até parece que estão no mesmo ponto, né? Então, ficou bem próximo aqui, nesse caso, né, os dois valores, tá? Diferença bem mínima entre os dois. Opa. Então, vamos dizer que aqui deu 282 quilonewton por metro quadrado. Ok, gente? Dúvidas nessa parte? Tá tranquilo por enquanto. Beleza. Essa aqui é a análise gráfica apenas, tá? Então, bem simplesinho. Beleza. Só que essa questão, ela não termina aqui. Ela tem uma letra C. E ela pede para a gente calcular o índice de compressão, CC, a partir da curva de laboratório E-log de sigma linha. Então, o que ele quer? Ele quer aquela região, né, do trecho da curva virgem, né, daquele solo. Então, é justamente esse trecho aqui, né, onde a gente sempre traçava, né, as nossas curvas, as nossas linhas tangentes à curva. Então, é justamente esse trechinho aqui, né? Deixa eu delimitar ele aqui para vocês. Justamente, peraí. Esse trecho aqui, tá? Que é o trecho de compressão, né, desse solo. Só que para fazer esse cálculo, né, eu teria que pegar um ponto aqui dentro dessa região, tá? Então, como esse ponto aqui ele está meio desalocado aqui, né, esse ponto aqui, tá? Eu vou pegar este ponto aqui conhecido e este outro ponto conhecido aqui para fazer o meu cálculo, tá? Então, voltando aqui, ó, eu tenho, né, que o CC vai ser igual ao índice de vazio final menos o índice de vazio inicial, dividido por log de sigma VF sobre sigma VI. Então, o meu sigma, ó, o meu índice de vazio final vai ser esse valor de 0,79 menos 0,63 dividido por log do sigma VF, que é
800 dividido por 1.600. Então, fazendo essa conta, opa, peguei errado aqui, gente. Na verdade, para esse valor não ser negativo, tá? Houve uma inversão aqui nesses valores aqui, tá? Esse daqui seria o inicial e esse daqui seria o final. Aí só trocou a posição para não dar um valor negativo, tá? Então, esse sigma V final vai ser referente a esse valor aqui, tá? De 1.600 e o inicial de 800, ok? Então, fazendo essa conta, vai dar 0,53, tá? Então, esse vai ser o valor de índice de compressão, ok? Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. A próxima Ô, Glossimar, é o seguinte. Oi, você diga. só explica de novo esse sigma VF, esse sigma VI aí, o que significa? Essa aqui são referentes à tensão dessa curva aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Porque eu tenho o índice de vazios. Ah, não, você está querendo saber do sigma, né? Você quer saber o que significa esse sigma, Esse certo? sigma VF, esse sigma VI aí. Por que você Tá. coletou esses dois resultados na fórmula? Ah, sim. Então, porque eles estão relacionados com o índice de vazios, tá? O índice de vazio inicial é esse 0,79, ok? Então, o sigma VF é 800, que é o referente a esse índice. E o 0,63, né, o valor de final, ele é referente ao sigma VF de 1.600. Opa, troquei aqui. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil de eu explicar. Opa, peraí, gente. Travou aqui rapidinho. Opa, agora foi. Então, eu tenho o índice de vazios inicial, peraí. Ó, inicial. Peraí, gente, que vai voltar. Inicial, que é igual a 0,79, que está relacionado com a tensão VI igual a 800 kN por metro quadrado. Isso da tabelinha, tá, gente? E o índice de vazio final é 0,63, que está relacionado com a tensão VF, sigma VF, de 1.600 kilonewton por metro quadrado. Então, esses valores de sigma VF e sigma VI são os valores de tensão que foi aplicado na amostra de solo, no ensaio, tá? Referentes àquele índice de vazios que a gente está utilizando na fórmula. Aqui eu fiz a inversão, né, do EI com EF, porque se eu subtrair 0,63 com 0,79 vai dar um valor negativo, tá? Então, eu fiz essa inversão, ok? Entendido isso aqui das tensões? Sim. Joia. Então, a gente vai para a questão 2. A questão 2 fala o seguinte: os dados, dados os valores H1, que é 2,5 metros, que é essa camada aqui de areia que não tem, que não está saturada. H2, que é essa
outra camada de areia já saturada, tem o valor de 2,5 metros, e H3 tem o valor de altura igual a 3 metros, que é a altura da camada de argila, tá? E ele fala que nós temos uma variação de tensão, né, igual a 100 kN por metro quadrado. E aí ele dá os seguintes dados. A areia tem um índice de vazios igual a 0,64 e o peso relativo igual a 2,65. E a argila vai ter um valor de índice de vazios igual a 0,9, IGS igual a 2,5 e limite de liquidez igual a 55. Então, a letra A pede para a gente calcular o recalque por adensamento primário da camada de argila, assumindo que ela é normalmente adensada. Então, a gente está assumindo que a tensão, né, que é efetiva no solo, né, essa tensão que eu encontrar aqui no solo, a tensão efetiva que eu encontrar aqui na camada de argila, ela vai ser igual à tensão de pré-adensamento desse solo, tá? Justamente porque a gente está considerando que ela é pré-adensada, certo? Então, antes de eu começar, né, a calcular tudo isso, eu preciso determinar primeiramente, né, o peso específico da areia. Cadê o meu cursor? Ai, esse negócio quebrou. Que beleza. Ah, tá. Eu preciso achar o peso específico desse solo, da areia. Preciso encontrar o gama-sat da areia. E também preciso encontrar o gama-sat da argila, tá? E eu tenho que encontrar, né, a tensão efetiva, né, no meio da camada de argila, tá? Então, eu tenho que encontrar aqui, nessa posição, tá? Então, H3 sobre 2, tá? Eu não quero encontrar nessa parte aqui final, quero encontrar no meio da camada, ok? Justamente porque a gente tem, né, essa parte da areia aqui também, né? Então, as duas partes, né? Essa superfície aqui é drenada e essa aqui também é drenada. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a calcular, né, essas propriedades da areia. Então, eu vou começar com o peso específico da areia, que eu vou usar essa equação, onde eu vou ter o peso específico das partículas sólidas dividido por 1 mais o índice de vazios desse solo. Então, lembrar que GS, tá, gente? GS é igual a gama S sobre gama W, tá? E nesse caso aqui, deixa eu só. Nesse caso aqui, né? Eu isolando aqui, ó, o gama S, eu vou ter que GS vezes gama W, que é o peso específico da água, tá? Então, o peso específico da água, eu falei com vocês que vocês podem considerar 10, né, quilonewton por metro quadrado. Então, eu só substituir aqui, né? Então, eu vou pegar o GS da areia, que é 2,65, multiplicar por 10 e dividir por 1 mais o índice de vazios, que é 0,64. Por favor, gente, faz essa continha para mim rapidão aí. Eu encontrei 16,15159. 16,15. 159. 159, então 16,16. Ô, Glossimar, Oi. só uma pergunta aqui. Na questão 1, na letra C, que a gente calculou o índice de compressão, esse índice tem alguma unidade medida ou não? É dimensional? Não, é adimensional. Ah, tá ok, obrigado.
Beleza, então, a gente calculou, né, o peso específico da areia, agora a gente vai calcular o gama-sat, né, o peso específico saturado desse solo. Então eu vou pegar o gama-S novamente, vou somar com o índice de vazios vezes o peso específico da água e dividir por 1 mais o valor de índice de vazios. Então, novamente vou usar 2,65 vezes 10 mais o valor de E para areia, 0,64, vezes o peso específico da água, que eu estou usando 10, dividido por 1 mais 0,64. Gente, faça essa conta aqui para mim também, que esse valor eu não tenho. Eu achei 32,515. Está certo. Deixa eu ver aqui. Alguém achou diferente? Achou a mesma coisa? Eu achei 20,061. Deixa eu fazer aqui de novo. Eu acho que é isso mesmo. Tudo errado aqui. Você esqueceu de dividir. Ah, tá. 20,061. Achei duas vezes. É isso mesmo. Esse a gente tá calculando o peso específico da areia saturada, né? Isso. Então deu 20. 0,61. 0,006. Deixa eu só apagar aqui que ficou bem feio aqui. Vou colocar 20,06. Ok. Então, com relação à areia, a gente já calculou, né, os parâmetros necessários para a gente calcular a tensão efetiva, né, para esse ponto aqui de análise. Então, agora a gente vai calcular o peso específico saturado da argila, tá? Então, eu vou usar agora essa fórmula aqui, né, que é bem parecida com a fórmula anterior, só que no caso eu vou usar os parâmetros da argila, tá? Então, a argila, ele passou aqui o GES igual a 2,5. Então, eu vou usar aqui, ó. Vou pegar aqui 2,5, multiplicar por 10, mais o índice de vazios da argila, que é 0,9, multiplicado por 10, que é o peso específico da água, dividido por 1 mais 0,9. E aí, deu quanto isso aqui, hein? Vai dar quanto isso aqui? 17,89? Isso mesmo, 17,89. Jóia. Então, olha só. Agora eu vou com a tensão efetiva nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá? No meio da camada de argila. Então, eu tenho a contribuição do peso dessa camada, né, de areia, né, sem estar saturada, né, com altura H1. Então, esse aqui é referente à areia, tá? Areia. Mais a camada de areia saturada, tá? Então, eu tenho essa contribuição aqui da areia novamente, tá? E eu tenho a metade aqui, né, da camada de argila também contribuindo aqui com a tensão nesse ponto, tá? Então, esse gama-sat aqui é referente à argila. Então, a primeira parcela aqui, né, vamos substituir os valores. Eu tenho a altura da camada
dessa primeira camada aqui de areia, né, que é H1, que é 2,5, vezes o gama da areia que a gente calculou, que é 16,16, mais a segunda camada, né, de areia saturada, H2 igual a 2,5, vezes o gama sat dessa areia, que foi 20,06, menos peso específico da água, que a gente está considerando 10, mais a metade da altura da camada de argila, né, que é H3 sobre 2, né? Por que H3 é igual a metade? 3. Oi? Por que a metade? Bom, é a metade aqui porque a gente quer analisar, né, o adensamento dessa camada. Perceba que aqui, né, a gente tem uma superfície que é drenada, tá? Porque a gente tem camada de areia, então a água consegue passar aqui, concorda comigo? Tanto aqui nessa parte superior, quanto na parte inferior. Então, eu vou conseguir determinar esse adensamento apenas nessa parte do meio aqui dessa camada, tá? É lembrar daquele ensaio, né? Do endrômetro lá, né? Que a gente faz toda aquela análise do solo para determinar a tensão de pré-adensamento. Entendido? Porque pega a metade? Entendi. É porque. Entendi. Mas, na verdade, a água passa pela argila, né? Que você falou. Uhum, E aí, uhum. aí ela passa e também ela não vai ficar na argila porque a areia ela é permeável, né? Isso. Mas Exatamente. aí você Exatamente. pega só, faz a análise só da metade da altura da camada de argila? Uhum. É. Exatamente, para saber essa compressão nessa argila. Não adianta eu fazer aqui no pé dela, não, tá? Ensina metade. Entendi. Nem em cima, tá? Tem que ser no meio aqui dela, ok? Bom, metade, pego o gama sat da argila agora. 17,89 menos 10. Quanto que vai ser isso aqui, gente? Só um minutinho. Sete, 38? 77,38? É, Todo mundo 38. encontrou isso, gente? Fazendo aqui Deixa eu ainda. ver aqui. Deve dar isso mesmo, 77,38. Você está certo, não. Kilonewton. É esse mesmo. O meu também encontrei isso. É isso mesmo. Bom, então a gente determinou essa tensão, tá? Tensão efetiva, né, nesse ponto médio da argila. Essa tensão efetiva que a gente encontrou, ela vai ser a nossa tensão de pré-adensamento, tá? Que vai ser o sigma linha VM, tá? Por que que ela vai ser igual? Porque a gente está considerando que é uma argila normalmente adensada. E aí, para argila normalmente adensada, a gente faz essa consideração, tá? Bom, então, a gente precisa, para Ô, calcular... Simar, Oi, você falou que essa tensão sim, efetiva vai ser igual ao quê? a tensão de pré-adensamento, sigma linha Entendi, VM, tá? entendi. Bom, para a gente calcular o recalque, tá? Para o adensamento primário dessa camada, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui, ó. ΔH ou P, tá? Ou o Rho, né? Que chama, enfim, vai ser igual à altura da camada dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, vezes o índice de compressão do solo, o log da relação entre a tensão final e a tensão de pré-adensamento. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro calcular esse índice de compressão CC.
Só que aqui não foi dado os resultados do ensaio de pré-adensamento, né? Então, a gente vai ter que estimar esse valor de CC através desta equação aqui, onde eu vou encontrar esse valor em função do limite de liquidez desse solo. Então, eu vou substituir, né, o valor de LL, né, então 0,009 vezes o LL da argila, que é 55, menos 10. Então, eu vou encontrar um valor de 0,405. Jóia. Bom, a altura da camada eu tenho, que é essa altura H3, né, de 3 metros. Então, eu só vou colocar aqui, tá? Vou substituindo aqui. Então, em vez de eu colocar 3 metros, tá, gente? Eu vou colocar esse valor em milímetros. Porque vai dar um número muito pequeno se eu deixar em metros, tá? Então, vou transformar 3 metros em milímetros, 3.000, dividido por 1, mais o índice de vazios inicial é esse índice de vazios da argila que foi dado no enunciado, tá? 0,9. Vezes o índice de compressão, 0,405, vezes o log da tensão VF final, né? Então, qual que seria, como que a gente determinaria essa tensão final, né? Que aqui, ó, na questão 1, a gente tinha tensão final, né? Que era esse valor de 1.600, né? Como que a gente vai calcular essa tensão final para esse caso aqui? A gente vai pegar a tensão efetiva que a gente calculou, 77,38, e vai adicionar essa tensão aqui, ó, esse delta sigma aqui de 100 kN por metro quadrado, tá? Que seria aqui um aterro, não sei, seria alguma coisa em cima dessa camada de solo. Então, eu vou pegar a contribuição, né, dos pesos, né, das tensões que cada uma dessas camadas provoca nesse ponto, né, que a gente calculou, 77,38, e vou somar com essa variação de tensão, né, que foi provocado por algum tipo de estrutura aqui em cima, né, que é 100, eu vou obter, né, a tensão final, né, que é o sigma linha VF. E vou dividir pela minha tensão de pré-adensamento. Mas, como eu disse, a tensão de pré-adensamento, como é uma argila normalmente adensada, a gente considera essa igualdade aqui. Então, ela vai ser igual a 77,38. Próxima. Oi. Por que você transformou essa altura H3 aí, que seria o H, né, para milímetros? Porque vai dar um valor muito pequeno, se eu deixar em metros. Vai dar um valor muito pequenininho, tá? Então, eu optei por deixar ele em milímetros para sair esse valor de recalque, tá? Em milímetros de uma vez, tá? Porque esse recalque, ele é um deslocamento, né? Então, ele é dado por uma unidade de medida, ou metro, ou centímetros, ou milímetros, né? E vai dar, se vocês utilizarem metros, vocês vão ver que vai dar um número muito pequeno, vai dar 0,0 alguma coisa, né? Então, eu resolvi já transformar, né, essa altura, né, de metros para milímetros, tá? Para eu já encontrar esse resultado em milímetros, para facilitar aqui o processo. Já é? Ok. Perfeito. Alguém fez a conta para mim? Lembrando que façam primeiro o que está dentro do parêntese, tá, gente?
para depois tirar o log. Nossa, tá dando valor grande aqui no meu. E aí, vocês conseguiram calcular aí, gente? Ah, não, tá dando ok. Ó, o valor deu aqui 230. Durou 438. Deixa eu fazer de novo aqui. Uai, faça de novo aí. Deu 230,39. Isso mesmo. Milímetros. Então, assim, seria 23 centímetros, né? Mais ou menos. Então, esse foi o recalque, né? Por adensamento primário dessa camada. Joia? Olha, gente, quando vocês forem fazer, façam essa continha aqui primeiro, tá? Essa continha que tá entre parênteses primeiro, para depois fazer o log, tá? Aí Senão eu dá fiz. errado. Eu fiz duas vezes, tá dando o mesmo resultado. Mas deu fazer alguma coisa errada. Verifique aí, tá? Tem que ser o log, não o LN, tá? Bom, Não, sim. a letra B, ela fala o seguinte. Foi dado o valor de CV, que é 2,8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por minuto. E pergunta, quanto tempo levará para que ocorra 60% de adensamento dessa argila? Então, o que eu preciso? Olha só, eu vou utilizar esse valor de U igual a 60% e essa equação onde eu tenho esse valor de tesão relacionado com o tempo, tá? E é esse tzinho aqui que eu quero, né, para determinar para determinar o tempo, né, que ele pede aqui para esse adensamento ocorrer em 60%, tá? Bom, então, o que vale dizer aqui que esse HD, tá, é um HD referente. Toda hora que eu desligo isso, esse negócio da bizil. Voltou. Travou de novo. Aqui. O HD aqui, ó. Só ver o negócio aqui, gente, rapidinho. Bom, esse... Deixa eu ver se agora vai funcionar. Agora sim. Tá bem piscando, mas enfim. Esse HD aqui, ele é referente ao HD 50, tá? Em que ele tá na metade da distância, tá? Do adensamento de 0 a 100%, ok? Então, seria como se eu pegasse a altura da camada de argila, H3, e dividisse por 2, tá? Lembrar que aqui eu tenho que isolar esse valor de Tzinho aqui, que é o valor de tempo para esse adensamento ocorrer de 60%, tá? Então, eu só vou isolar Gosmar, aqui. Oi, eu não entendi esse diga. HD aí, não. Se você puder explicar de novo. O HD, tá? Ele é referente à altura da camada adensada, tá? De 50%.
ou seja, né, é a metade, né, da metade do recalque dessa camada de solo, tá? Então, seria a metade dessa altura da camada de argila, né? Eu estou considerando que ela sofreu ali já um adensamento de 50% de sua camada, ok? Então, eu considero a Entendi. metade da sua altura, Você tá? sempre pega Então, se metade da ela altura da tivesse... camada que você queira fazer, É, ou isso é questão da argila só? não, essa questão, não, é sempre, é da argila, é da argila, da argila. Então, eu sempre pego esse valor aqui nesse caso específico, tá, gente? Vai ter um outro caso aqui que a gente vai analisar, vai ser um pouquinho diferente, tá? Aí, tá travando aqui, oh meu Deus. Enfim, tá. Então, eu tenho que pegar o Tzinho aqui e isolar, tá? Eu já vou colocar isolado, porque a gente tem que encontrar esse valor de Tzão, tá? Então, o Tzinho vai ser igual ao Tzão vezes o CV dividido por... Na verdade, ao contrário, não, ao contrário, o que é errado? CV, ó, de novo, desculpa, gente, é HD ao quadrado. HD ao quadrado. Nossa, esse negócio tá muito ruim, esse negócio que eu tô escrevendo aí, tá toda hora falhando. Nem apaga ele quer mais. Beleza. Pronto. Acho que agora vai. Cadê o quadrado? Dividido por CV. Agora foi. Então, olha só, ele pediu um U, né, um adensamento de 60%. Então, eu vou vir aqui nessa tabelinha aqui. Essa tabelinha. Eu passei os slides para vocês, não passei? Dessa parte dessa matéria. Lá nos slides tem essa tabelinha, tá, gente? Que é o valor de U por esse Tzão. Então, eu vou vir aqui e vou procurar o 60, tá? Então, achei aqui, ó, 60 aqui embaixo, aqui, ó. E o seu respectivo valor de Tzão. Então, o valor de Tzão é igual a 0,287. Então, eu vou substituir aqui os valores que a gente já tem. Vou pegar metade aqui da altura, né? 3 metros dividido por 2 ao quadrado, dividido por CV, que foi dado no enunciado. Então, foi 2,8 vezes 10 a menos 6, tá? Observem a unidade que foi inserida aqui para o CV, tá, gente? A unidade do CV foi metros quadrados por minuto, tá? Então, nós vamos ter aí um resultado em minutos. Peraí, gente. Vou de Nossa, novo. o resultado deu grande, Ai, mas... dá um valor bem grande, gente. Dá um valor grandão. Peraí. Aqui, deu. Dá um valor de 229.821. O meu deu 230... Você arredondou, né? Não, 230.625 minutos. Deixa eu pagar aqui.
Mas dá um valor grande. Todo mundo encontrou esse valor que ele falou, gente? Eu encontrei. Alguém encontrou diferente? 230, eu encontrei 230, 625. Tá, Redondo, deixa eu... hein? Tá, peraí. Esse negócio tá falhando aqui. 230. 625. 625 minutos, tá? Então, a gente pode transformar... A gente pode transformar esse tempo aqui em meses, tá, gente? Aí é só pegar a relação de dia, né? De uma hora, né? Um minuto, uma hora tem 60 minutos, transformar tudo em horas, né? E ver mais ou menos quantos dias que vai dar, né? E dar esse resultado em Vai meses, dar, tá? E vai dar vai dar vai dar quanto? 160 dias. 160 dias aproximado. 160 dias, né? Contando que 160 dias, contando que um mês tem 30 dias, Dá 5 meses. dá mais ou 5,4. menos, 5,34 meses. isso aí. Mas pode Exatamente. deixar a Então, notação em minutos, né? pode deixar. Então, vai dar mais ou menos aí 5 meses, 33, né? Mais ou menos isso. Dá mais ou menos 5 meses. Então, para eu conseguir ter esse adensamento de 60%, né, eu preciso aí de 5 meses para alcançar esse adensamento. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, nessa hora. Ainda dá tempo. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo é a mesma coisa, tá, gente, desse anterior, tá? Nós temos, só que a diferença aqui é que nesse exercício 2, ele dava uma variação de tensão aqui, mas ele não falava de onde que vinha essa variação de tensão. Nessa questão 3, ele já coloca aqui uma fundação, né? E fala as dimensões, né, dessa base, dessa fundação, e fala a carga que está chegando nessa fundação, né? Então, eu tenho que fazer todo o procedimento, né, que a gente viu anteriormente, né? Aqui não foi dado o gama-sat da argila, então eu preciso, primeiramente, determinar esse gama-sat da argila, tá? Então, eu tenho que determinar o gama-sat da argila. Eu tenho que fazer, né, todo esse cálculo aqui para fazer essas determinações. Também preciso determinar o índice de vazios dessa argila, né, que vai ser o índice de vazio inicial, né, para eu determinar o recalque, tá? Então, eu faço esse cálculo e depois eu vou para a tensão efetiva, tá? Considerando o ponto médio na camada, ok? Então, faço de novo todo aquele roteiro, tá? Considerando que aqui, ó, esse primeiro e segundo membro dessa equação é referente à areia e aqui o último, a argila. Então, eu faço todo esse cálculo, né, para determinar essa tensão efetiva. E observe que a argila aqui, novamente, a gente está considerando ela normalmente adensada, tá? Então, aqui, a única diferença com a questão anterior é que ele não deu essa variação de tensão, né, delta sigma, tá? Então, a gente tem que calcular para essa fundação, para essa sapata que nós temos aqui, tá? Lembrando que essa sapata aqui, a base dela, tá? É retangular, ok? Essa área aqui que está em contato com o solo, tá? P por L, ok? Então, a carga que chega, né, nessa sapata aqui, a carga que está chegando aqui nessa sapata, ela vai distribuir nessa área aqui, tá? Da base
da fundação. Então, para eu determinar essa tensão, né, essa variação de tensão, eu vou pegar essa carga que chega, Qzão, e dividir pela área da base da sapata, ok? E aí eu determino essa variação. E aí o resto vai seguir o mesmo roteiro que a gente viu para a questão número 2. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou fazer a substituição para determinar o gama sat da argila, tá? Então, vai ser 2,7 vezes 10 mais. Que eu não tem, antes de mais nada, né, tem que determinar o E, né? Eu tenho que determinar primeiro. Então, eu vou determinar o valor de E aqui. 2,7 vezes 10 vezes 0,35 dividido por 10. Esse 10 vai cortar com esse 10. Nós vamos ter um valor de 0,95. Então, agora eu consigo calcular o gama sat. 0,95 vezes 10 dividido por 1 mais 0,95. Alguém já Osmar, determinou o gama sat? Oi? esse 0,35 aí... É o teor de umidade. Tá aqui, ó. Teor de umidade da camada de argila. Ó. Tá aqui, ó. Tá. Ele tá dado em porcentagem, tá? Para eu inserir nessa equação aqui, eu tenho que dividir por 100, ok? Entendi. E o P específico deles, aí você está calculando ele saturado, esse gama S aí? Isso. Por isso você É. multiplicou por 10. Não, esse gama S aqui, só voltar, tá, gente? É, Peso, porque eu pesquisei. peso relativo, que é o GS, peso relativo, tá? Ah, GS. entendi. Ele é a relação de gama S, que é o peso específico das partículas sólidas, com Uhum. o peso específico da água. Então, eu tenho que gama S é igual a GS vezes o gama W, ok? Aí eu vi. Eu lembrei que da outra que a gente fez em cima aí. A gente fez em cima desse conceito, esse conceito aqui, ok? Ok. Então, alguém calculou o gama sat para esse solo? Dá 19,21 Ah, você faz cálculo. kilonewton por metro cúbico, ok? Então, agora eu já tenho todas as informações para calcular esse sigma linha, né? Essa tensão efetiva na metade da camada de argila. Então, eu vou começar aqui substituindo, né, com o valor da primeira camada. Então, primeira camada refere-se à areia sem a presença de água. Então, H1 é igual a 1,5 vezes o gama dessa areia, que é 15, mais H2, que é 1,5. Gama sat da areia é 18, menos o peso específico da água, 10, mais a metade da altura da camada de argila, 2,5, dividido por 2. Eu tenho o gama sat da argila, que a gente calculou, 19,21, menos 10. Então, aqui a gente determina essa tensão.
Então, vai dar 46,01 quilonewton por metro quadrado. Lembrando que é uma argila normalmente adensada, né? A gente vai considerar que essa tensão efetiva ela é igual à tensão de pré-adensamento, sigma linha VM, ok? Bom, perfeito. Isso aqui, guardar isso aí. Jóia. Então, agora a gente vai determinar a variação de tensão nesse solo, com a presença dessa sapata. Então, vou pegar a carga Q, que é 110 quilonewtons, e vou dividir pela área da base da minha sapata, que ela vai distribuir essa tensão no meu solo. Então, eu vou pegar o B, que é igual a 1, vezes o valor de L, que é 3. Então, eu vou ter um valor de 36,67 quilonewton por metro quadrado. Ok? Bom, agora com todas essas informações, eu preciso calcular o índice de compressão. Então, vai ser 0,009 vezes o LL, né? 38 menos 10. Limite de liquidez, né? Então, vou achar aqui um valor de 0,252. E agora eu vou substituir aqui para determinar o meu recalque, tá? Então, novamente aqui eu posso utilizar, vou fazer aquele mesmo esqueminha, né, que a gente fez, né? Vou transformar a altura da camada em milímetros. Então, vou ter 2.500 dividido por 1 mais 0,95 vezes o CC, que é 252, vezes o log, que vai ser a soma, né, da tensão efetiva, né, que deu 46,01, mais a variação de tensão devido à sapata, mais 36,67, dividido pela pretensão, que é 46,01. Joia. Faço isso aqui. Eu vou encontrar, deixa eu ver quanto que vai dar isso aí. Ixi, bati errado aqui, deu um valor diferente, peraí. Aí é vezes log ou é menos log? É vezes, É né? vezes, é vezes. Isso. Eu tô vendo aqui pela forma aqui que eu vi que é vezes. Ok, deu 82,24 milímetros. Então, esse vai ser o valor da tensão, né, por recalque primário, devido à presença dessa sapata. Certo? Encontraram esse valor, gente? Ah, encontrei o valor 2 demais.
13,46. Tá errado demais. Deixa eu ver de Errado. novo aqui. Faça parte por parte, tá, gente? Porque Tá. esse log aí pode dar um errozinho, tá? Aí eu tentei fazer tudo direto. Pois é, não dá muito certo, não. Bom, então a gente viu que esse 3 é muito parecido com a questão 2, tá? E a gente vai ver que a questão 4 também é parecida com essa questão, só que vai ter um certo detalhe aqui, né? A respeito do tipo, né, de adensamento sofrido por essa argila, tá? Então é o seguinte, aqui, analisando o perfil abaixo, considere que foi construído no nível do aterro um reservatório circular de 7 metros de diâmetro, submetido ao solo uma pressão de 100 kN por metro quadrado. Coletou-se um amostrador, Shelby, no meio da camada compressiva, uma amostra representativa. Foi realizado um ensaio de adensamento, cuja curva é por log de sigma linha e a curva de recalque por tempo. Está representada na figura 1. Então, nós temos aqui, né, a representação, né, dos resultados do ensaio de adensamento, né, o índice de vazio por tensão vertical e recalque por tempo. Então, percebam aqui onde está os valores, né, dos índices de CC, né, que é o índice de compressão, e o índice de recompressão, tá? Bom, aqui embaixo, ó, foi dado esses valores. CR igual a 0,01, CC igual a 0,8, o tempo, né, para 50% de recalque igual a 4 minutos, HD 50 igual a 1,6 centímetros, isso aqui é referente à amostra obtida lá em campo, né? Então, por isso que tem esse valor menor. O CV vai ser dado através desta equação, tá? E a tensão de pré-adensamento foi dado, que é igual a 220 kN por metro quadrado. Observe que aqui ele não falou para a gente considerar que a argila ela está normalmente adensada. Então, a gente tem que calcular a tensão no meio da camada dessa argila, a tensão efetiva, né? E verificar, né, se ela vai ser com a soma dessa tensão, né, provocada aqui, né, devido a esse reservatório, vai ser superior ou inferior ou igual a essa tensão de pré-adensamento, tá? Então, vamos começar primeiro, antes de mais nada, definindo essa tensão efetiva, como a gente estava fazendo nos exercícios anteriores, tá? Então, nós já temos os valores, né, referentes às características de cada camada. Então, a areia, nessa primeira camada aqui, sem a presença de água, né, a gente vai considerar a sigma, o gama, desculpa, de 14 kN por metro cúbico. Para essa segunda camada já saturada, a gente vai considerar o gama sat de 18 kN por metro cúbico. E para a camada de argila mole, a gente vai considerar um gama sat de 20 kN por metro cúbico. E a gente tem também o índice de vazios inicial desse solo igual a 1,2. Bom, então a gente vai calcular essa tensão efetiva. Então, a gente vai substituir os valores aqui, os dados informados. Ai, gente, esse cursor meu tá uma beleza. Ah, voltou. E travou de novo. Voltou, travou. Beleza. Então, vamos lá. O H1 é igual a 3. O gama, referente à areia, primeira camada, é 14. Mais a altura da segunda camada, que é 1. Gama sat da areia, 18, menos o peso específico da água, que é 10. Mais a metade da altura, eu vou sempre pegar no meio, mesmo tendo essa camada impermeável, eu sempre tenho que pegar no meio aqui, tá, gente? Então, eu vou pegar a metade dessa altura, 3 dividido por 2.
Ela está saturada também, então gama sat da argila de 20 menos 10. Então, eu vou obter aqui um valor de tensão efetiva de 65, redondo, 65 kN por metro quadrado. Então, agora, a gente tem que calcular a tensão devida à presença desse reservatório circular. Então, agora a gente vai ter que lembrar daqueles conceitos que a gente trabalhou na primeira lista, né, onde a gente tinha as tensões, né, advindas de uma carga concentrada, de uma carga em área, de uma carga circular, enfim, a gente vai utilizar aqueles recursos, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar essa equação aqui, né, para definir o valor dessa variação de tensão, tá? Aqui ele colocou ΔP e ΔΣ, né? Isso aqui é para confundir, né? Enfim, a gente vai usar essa equação aqui, tá? Essa equação aqui, para definir, né, esse valor de tensão sigma, tá? Que a gente vai utilizar aqui para definir a tensão final nesse solo, tá? Bom, então vamos lá. Então, o valor de Q é referente àquele ΔP, tá? ΔP. Então, vamos lá. O valor de Q, então, vai ser 100 vezes, abre o colchetes aqui, 1 menos. Aqui embaixo é o raio desse reservatório, que é um reservatório circular. Então, ele deu o diâmetro, né? O raio vai ser a metade desse diâmetro, que vai ser igual a 3,5, tá? Então, eu vou ter aqui embaixo aqui 3,5 dividido pela profundidade. A profundidade é referente ao ponto em que eu estou analisando. O ponto que eu estou analisando é aqui, na metade da camada de argila mole, tá? O reservatório está aqui em cima, então eu tenho que saber essa profundidade toda aqui, ó. Então, é simplesmente eu somar 3 mais 1, mais a metade de 3. Vai dar 5,5 metros, ok? Então, vou dividir aqui por 5,5. Fecho parêntese, elevado ao quadrado, mais 1. Fecha, elevado a 3 meios. Ok, então aqui eu consigo fechar. Então, resolvendo essa equação, eu vou chegar num valor de variação de tensão de 40 quilonewtons por metro quadrado. Jóia. Então, agora, se eu somar essa tensão efetiva mais essa tensão, esse delta sigma, eu vou ter um valor de 105 kN por metro quadrado. A minha tensão de pré-adensamento, ela é de 220 quilonewtons por metro quadrado, ou seja, é menor do que a tensão de pré-adensamento. Oi? Esse 105 aí, você pode repetir, por favor? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui a tensão efetiva que a gente calculou de 65 kN por metro quadrado e somei com esse valor de variação de tensão devido ao reservatório que a gente calculou, que deu 40 kN. Então, a soma dos dois deu 105 kN por metro quadrado.
né? Que seria aqui a nossa tensão final, né? Essa tensão vertical final, né? Concorda comigo? Seria essa tensão final. Ela está dando menor que a tensão de pré-adensamento que foi dado no enunciado da questão, né? Ela falou que a tensão de pré-adensamento é de 220 kN por metro quadrado. Então, o que acontece? A minha tensão de pré-adensamento, se eu analisar esse gráfico aqui, ó, a minha tensão de pré-adensamento é essa daqui, ó. E a tensão final que a gente acabou de obter aqui, ela está mais para cá, ó. Ela está mais para cá. Isso significa que a minha... Só pegar aqui. Que o meu solo é um solo pré-adensado. Ok? Então, é um solo pré-adensado e ele está na região aqui, né, de índice de recopressão. Então, na hora de eu calcular o meu recalque nessa camada, né, quando eu estava considerando a argila normalmente adensada, eu estava utilizando o índice, né, CC, né, que é o índice de compressão, né? Porque eu estava considerando que a minha tensão efetiva, sigma', era igual à minha tensão de pré-adensamento, né? E logo, nesse caso aqui, não é esse caso, né? Nesse processo aqui, a gente observou que essa tensão é uma tensão de pré-adensamento. Esse solo é um solo de pré-adensamento. Pré-adensado, desculpa. Pré-adensado. E aí, eu tenho que usar esta equação aqui, né, com o valor de índice de recompressão, porque é onde encontra-se a tensão que está sendo aplicada nele, né? Então, essa linha vermelha aqui, ó, essa setinha vermelha que eu coloquei aqui, é justamente a tensão em que ele está sendo submetido, né? Então, eu tenho que utilizar, né, esse valor de CR aqui. E esse valor de CR foi dado também no enunciado, que é 0,01. Então, com isso definido, eu posso calcular esse recalque. Então, novamente, eu vou pegar a altura da minha camada, que é 3 metros. Então, eu vou usar 3.000, dividido por 1, mais o índice de vazios, 1,2, vezes o CR, que é 0,01, vezes log da minha tensão efetiva final, né, que é essa soma de 65 mais 40. E aqui, tomem muito cuidado, que a minha tensão de pré-adensamento, ela não é igual à minha tensão efetiva. Ela é essa tensão dada no exercício, 220. Então, Por que na outra a tensão efetiva foi é igual à tensão de pré-adensamento mesmo? Porque a gente considerou, o enunciado pediu para a gente considerar que o solo, a argila no caso, fosse uma argila normalmente adensada. E aí a gente faz essa consideração. Sigma' igual ao sigma' VM, que é a tensão de pré-adensamento. Ok? Ok. Só fazer o cálculo aqui para determinar essa tensão. Ó, esse recalque, desculpa. Esse valor dá negativo? Dá, né? Ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Ops. Tá dando um valor negativo, né? Ah, detalhe. Aí tá dando quanto? Menos 4,38, né? Só que a gente
não pode ter esse valor negativo. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, eu falei errado para vocês, a gente vai ter que utilizar, na verdade, o valor... Ai, travou. De sigma linha, tá? Que é a tensão efetiva de 65. Tá? Por quê? Mas é um solo pré-adensado. Pois é um solo pré-adensado. Mas se a gente utilizar esse valor, né, que é superior a esse valor aqui final, né, eu estou dizendo que ele não chegou num pré-adensamento, por isso que está dando esse valor negativo. Então, ele, na verdade, em vez dele estar comprimindo, em vez do solo tá reduzindo a sua camada, né, se adensando, né, ele está expandindo, né? Então, não faz muito sentido. Justamente porque esse valor de pré-adensamento aqui, né, que era de 220, era superior a essa tensão final, tá? E aí vai dar esse valor negativo, tá? Então, a gente não vai utilizar para solos pré-adensados esse valor de pré-adensamento estabelecido, tá? A gente vai adotar o valor de tensão efetiva, ok? Justamente por causa desse efeito que vai dar no momento da gente fazer o cálculo, ok? Então, a gente tem que obter esse valor de recalque positivo, certo? Então, quantos que vocês acharam aí agora? Achei 2,84. Isso mesmo, 2,84. Opa, travou. Peraí. 2,84 milímetros. Então, deu um recalque pequeno, né? Pequenininho. Justamente por causa dessas condições desse solo em específico. Bom, beleza. Então, a gente conseguiu calcular o recalque para essa camada de argila mole. Então, a gente fez a letra A. Agora, a gente precisa determinar o recalque para o tempo de 5 meses, 1 ano e 2 anos. E aqui pede para a gente fazer o gráfico, tá? O que a gente vai fazer nesse caso em específico, tá? Eu vou deixar isso como uma tarefinha para vocês, porque não vai dar tempo da gente resolver, que daqui a pouco eu já tenho uma aula, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o valor de T, esse Tzão aqui, ó, conforme o valor de Tzinho. Então, eu vou ter um valor de Tzão para o tempo T igual a 5 meses, um valor de T para 1 ano e um valor de T para 2 anos. Ah, mas e o valor de HD? O valor de HD vocês vão considerar o valor de HD 50 para a camada de argila que está lá no campo, né? Que é essa camada aqui, tá? A gente não vai pegar esse valor de 1,6 centímetros. Por quê? Porque essa altura, HD 50, foi utilizado para o ensaio em laboratório, tá? Não é o valor real da camada, e eu preciso do valor real da camada. Então, o valor real da camada é a altura dessa camada dividido por 2. Então, é a altura de 3 dividido por 2. Ok? Então, é essa altura total dividido por 2. Joia? Deixa eu só conferir aqui. Tá. Bom, beleza, né? Então, eu tenho esse valor aqui. Bom, vocês vão calcular, tá? Esse valor de T em função desse Tzinho. O CV
vocês já têm aqui, tá? Que é calculado aqui através dessa equação aqui. Vocês vão fazer a mesma consideração do HD, tá? Então, o CV é igual a 0,196 vezes HD ao quadrado dividido por T50. Esse T50 aqui foi dado no enunciado. T50 é igual a 4 minutos. Então, o CV não vai mudar, tá? O HD também não. Então, o que vai variar é o tempo, certo? Então, vocês vão encontrar o tesão, né, para cada um desses tempos aqui. E com o valor de tesão, vocês vão entrar nessa tabela e vão achar o valor de U em porcentagem, tá? Então, para cada valor de tempo aqui, vocês vão encontrar um valor de U. Com o valor de U, eu consigo determinar o recalque. Como? O recalque ele vai ser dado, vou chamar de P, tá? O recalque vai ser igual o ΔH vezes U. Esse ΔH é o que a gente calculou aqui, ó, o 2,84. Então, eu vou pegar esse valor de ΔH e multiplicar pelas porcentagens que a gente encontrou para cada um desses tempos, certo? Então, é isso que a Isso gente é vai umidade, fazer. né? O U? Não. É? Não. O U é a porcentagem adensada do solo. É o quantos por cento que o solo adensou. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, vocês vão fazer essa parte aqui, tá? Só para adiantar, tá? O processo, porque a gente vai começar na sexta-feira com a questão 5, tá? Então, a gente vai começar na 5 e vai desenvolvendo o resto, ok? Então, até a próxima aula, gente, que eu tô atrasada para minha aula aqui de agora. Ah, Oi, então, no diga. caso, eu vou ter que encontrar esse T de 50 para eu calcular o CV, é o T referente a É 50. 4 minutos, já foi dado, tá? Ah, tá. Aí eu calculando o CV para me calcular o tesão, né? De 5 meses, 10 Isso, meses, 2 anos. Aí, a partir disso, eu vou isso, achar o U, encontrar o P. isso, encontrar o P, através dessa equação aqui. Mas esse gráfico que você pediu para montar, esse que eu não entendi. Ah, não, esse gráfico seria isso aqui, ó, quer ver? Seria eu pegar o tempo, que é esse tempo T, que foi dado, né? 5 Hum. meses, 1 ano, 2 anos, e cruzar com o valor de P que a gente encontrou, tá? E aí eu consigo definir uma curva, tá? Que Mas seria vai esse precisar gráfico fazer? aqui. Não, não, não precisa fazer isso não, Tá, ok. Obrigado. tá joia? Ok, obrigado. Então é isso, tá, gente? Falou, até a próxima aula. Até mais. Boa noite. Até. Obrigado. Boa noite, tchau. Mas boa noite. Obrigada, Rosimar. Falou, gente, tchau, boa noite. Tchau, boa noite.